Obrigada. Acho que a Ana Você Paula dispensa aí apresentações, né, seja muito bem-vinda, você é de casa. Me perdoe Obrigada, aí pelos Ju. atrasos com a internet, a gente teve esses acontecimentos aí, a gente atrasou um pouquinho e aí depois com o problema do áudio, né, mas eu espero que Sim, não comprometa aí o seu tempo que é tão precioso e você gentilmente dispensou um pouquinho aí para imagina, de conversar forma conosco. alguma. Agora, Seja sem o bem-vinda. microfone, o som tá bom, Ju? Tá ótimo, nós estamos te Tá ouvindo ótimo? super bem. Tá Ah, ótimo. então tá Obrigada. certo. Ok. Então, eu Bem-vinda. vou falar alguns minutos sobre o tema, que vai ser perdas de liberdade, né, no fluxo da vida. E vou começar dizendo que realmente no fluxo da vida a gente sofre várias perdas, né? Não só perdas de pessoas amadas, como perdas de ideais, né? Perdas de momentos, de sonhos, né? Muitas vezes a gente perde coisas muito importantes para a nossa vida e temos que continuar vivendo, né? E todas essas perdas, qualquer perdas, né? Perdas de pessoas amadas, perdas de ideais, perdas de sonhos, qualquer perda que a gente sofra, vai trazer muita dor, né? E às vezes desespero, né? Diante de uma perda forte, a gente tem um desespero imediato, achando que a vida perde o sentido, que muitas vezes a gente não tem como continuar vivendo, né? Sem aquele algo que nós perdemos, que para a gente era tão importante. E realmente o luto das perdas, né? O luto diante de uma dor, ele tem que ser vivido. A gente não escapa da vivência do luto, né? Conforme a gente vai envelhecendo, as perdas de pessoas amadas aumentam muito, né? A gente vai passando pela vida e perdendo pessoas amadas e vivenciando lutos muito doloridos e não tem preparo para esse tipo de perda, né? O único preparo seria o desapego, né? Mas que é algo muito difícil de ser feito. Então, diante de uma dor que você se sente desesperado e que parece que a vida perde o sentido, você tem que viver o luto, né? A doutora Elizabeth Kubler-Ross, que eu gosto muito, né? Ela tem uma biografia maravilhosa chamada A Roda da Vida, e passou a vida dela toda pesquisando, todo o período de pesquisadora dela foi pesquisando a morte e o morrer. Ela escreveu um livro com esse título, né? Morte e Morrer, excelente livro. E ela define o luto em 5 fases, né? A negação, a gente vai negar que está vivendo aquela perda, né? Diante do desespero. A raiva, a barganha, a gente tenta negociar com essa dor, né? A depressão, que não pode ser um período muito longo nessa depressão, e a aceitação. Então, essas fases do luto não tem tempo, a gente não tem um período definido para viver o luto. Mas se ele, no momento da depressão, na fase da depressão, durar mais de 6 meses, é importante que a gente procure uma ajuda para tentar sair dessa depressão, às vezes com ajuda psiquiátrica, com ajuda de um psicólogo, com um apoio para que isso não dure tanto tempo. Após a aceitação, essa dor permanece, né? Mas o que a gente deveria fazer diante de tanta dor? Se expandir, né? Recriar a sua vida, ter responsabilidade diante de uma expansão em cima dessa dor, onde você começa a reconstruir uma nova vida. Para o existencialista Jean-Paul Sartre, essa responsabilidade em nos reconstruir sempre é o que favorece a nossa existência. O Sartre ele costuma dizer que a existência precede a essência, trazendo a responsabilidade de existir para o ser. O existencialismo ele coloca toda a responsabilidade da nossa existência em cima de nós mesmos. O que eu faço da minha vida me constrói como ser humano. E aí ele diz uma frase que eu gosto demais, que ele diz: eu sempre posso escolher, mas devo saber que quando eu não escolho, eu também estou escolhendo. Então, mesmo diante de uma dor forte,
a gente tem a responsabilidade de começar uma reconstrução de vida. Então, qualquer perda, não só a perda de uma pessoa amada, mas às vezes a perda de um companheiro, né, de um casamento, de uma pessoa que foi embora, né, a gente passa pelo luto, mas com a liberdade de ter que se reconstruir. Por que eu chamo de liberdade? Porque a liberdade, ela traz essa responsabilidade com ela. Né? A gente tem sempre a liberdade de escolher, como Sartre disse, o não escolher também é uma escolha. Então, se a gente escolhe ficar preso à dor e à tristeza e não nos reconstruir, também, de fato, é uma escolha. Né? Então, vamos escolher a reconstrução, sempre. Né? A Simone de Beauvoir, que é parceira de Sartre, né? São os pais do existencialismo, ela também traz essa questão da liberdade ligada à responsabilidade de uma maneira muito bacana, sabe? A Simone de Beauvoir, ela diz que nada nos define, que nada nos define. Um sujeito, nada. Que a liberdade seja a nossa própria substância. O que ela quer dizer com isso? Né? De novo, a responsabilidade. Já que viver é ser livre. Então, essa ideia de que você pode ter a liberdade para se reconstruir, ela traz uma responsabilidade imensa, 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 onde a gente tem que viver, de fato, a vida plenamente, né? de uma forma mais contemplativa, mais serena, para que a gente possa estar reconstruindo a nossa identidade, o nosso ser, a nossa vida, a nossa felicidade. Né? Então, para mim, falar de liberdade sempre vai ser nessa linha do existencialismo, né? Que a nossa liberdade é para que a gente possa escolher. Escolher quem a gente vai ser, escolher que forma nós vamos viver. Quando a gente abre mão das escolhas, quando a gente abre mão da liberdade, a gente vai viver a sujeição, a submissão. Né? E aí o Sartre é bastante duro na hora que a gente, diante de uma submissão, onde a gente deixa que as outras pessoas escolham pela gente, e a gente reclame, né, de que não está feliz, de que não está pleno, de que não está se construindo, que vive uma prisão porque o outro, porque aquilo, porque a circunstância e etc. Aí o Sartre é bastante duro. Ele chama de má-fé. Né? Então, como mesmo não escolher é uma escolha, para o Sartre, quando a gente culpa algo externo à nossa não liberdade, a nossa não construção do eu, ele chama de má-fé. Então, por hipótese nenhuma, diante da sua existência, você pode culpar algo externo. Senão você está escolhendo a submissão, e a escolha da submissão é uma zona de conforto, né? Que o outro escolha por mim. Eu vivo essa prisão, mas porque o outro está escolhendo a vida. Eu vou fazer. Eu devo fazer como eu devo ser, etc. Né? Agora, até me lembrou uma coisa bem interessante. Um psicólogo norte-americano, que eu gosto muito dele, o Carl Rogers, ele também vai por essa mesma linha, sabe? Ele diz que no extremo oposto do desespero existe um desejo enorme de eu ser eu mesmo. E isso, novamente, ele traz uma responsabilidade da construção do ser humano. Né? Então, a minha personalidade sou eu quem construo. Né? Como o Sartre disse, a existência precede a existência. Então, eu não vou nascer assim no assado, eu vou me construir diante da minha existência. Né? E aí o Rogers disse, né? O extremo oposto do desespero é o desejo de ser eu mesmo. Só que a personalidade, ela lembra muito a mitologia antiga, né? Na mitologia, a personalidade é a persona, o personagem, a máscara. E aí a gente muitas vezes coloca uma máscara com a desculpa de que é o que a sociedade espera de mim,
é a maneira que eu sou aceito, né? É a maneira que eu consigo me inserir em grupos, é a maneira que os meus filhos, meus netos, meu marido gosta que eu seja, né? E aí o ator que está usando aquela máscara, muitas vezes, se identifica com ela. Se identifica. Você acha que você é aquilo que os outros esperam de você. E usar a máscara não é uma liberdade. Às vezes você vai entrar no que o Rogers disse. O desespero extremo pela vontade de ser você mesmo. Então, eu digo que a vida é muito curta para que a gente viva essas máscaras que a sociedade espera da gente. Né? Isso não é liberdade. Segundo Sartre, a não escolha, né, é também uma escolha. Então, você viver com as máscaras para atender o que esperam de mim e nunca lutar pelo autoconhecimento e buscar, né, o que está por trás da máscara, né? Mergulhar no resgate desse ator que usa a máscara identificado com ela. Então, buscar o autoconhecimento, reconstruir a sua vida várias vezes, é o que torna a nossa existência legítima. É o que vai legitimar a nossa existência. Certo? Então, falar de perdas, de dor e de liberdade, para mim, traz esse caminho. Sabe? A gente perdeu, vai viver o luto daquela perda, né? Perda de um ente querido, perda de um ideal, perda de qualquer tipo de perda traz dor e traz luto, né? E você, mesmo diante da dor, deve se expandir e ter a responsabilidade de criar a sua existência. Ter a responsabilidade de buscar o seu eu autêntico para que você possa sair do desespero e reconstruir a vida. Quantas vezes, né, a gente vai ter que reconstruir a nossa vida? Diversas vezes. Diversas vezes. E quantas vezes a gente perde alguém amado, quantas vezes é uma nova vida, porque agora é uma vida sem esse ente querido, sem essa pessoa amada. É uma outra vida. E eu vou me reconstruir. Agora, buscar o que está atrás das máscaras, ou seja, o meu eu essencial, isso requer muita coragem, mas vale a pena. Porque quando a gente encontra, né, que realmente diz de mim, quem sou eu, independente do que esperam de mim, é onde a gente vai ter assim o ideal da nossa vida, né? Eu vou viver então de acordo com o que eu espero de mim. Eu vou viver com os meus talentos, né? Eu vou viver com os meus ideais. Eu vou viver da maneira que me agrada, sem as máscaras. Eu acho que quando a gente busca essa autoconfiança, a opinião do que os outros vão achar da minha vida, do que os outros vão dizer de mim, já não interessa mais. Porque a pessoa autoconfiante, né, de que ela está sendo autêntica com ela mesma, fiel a ela mesma, a opinião das outras pessoas já não interessa mais. Bom, viver a liberdade plenamente é o que me permite ser eu mesma, e a partir daí eu vou permitir também que você seja você mesmo. Mas como vivemos em sociedade, sempre nos preocupando com os meus limites e com o limite do outro, né? Onde acaba eu, onde começa o outro. Mas não abrindo mão da liberdade de ser você mesmo. Porque se você abre mão dessa liberdade, você vai viver a submissão. E vai culpar os outros, né, pela não realização do seu eu. E para Sartre, isso é má fé. Ou seja, você ficar na zona confortável, né, da submissão, que parece que não é, mas é, porque você fica isento de ter que escolher, de fazer as suas próprias escolhas. E aí, então, você culpar o outro é má fé. Veja bem.
Tem uma outra frase do Sartre que eu gosto muito e uso muito, né? Que ele diz: o importante não é o que fizeram de mim, mas o que eu faço com o que fizeram de mim. Ele fala no plural, né? O importante não é o que fazem de nós, mas o que nós fazemos com aquilo que fazem de nós. Vamos viver dores, vamos ser machucados na vida, vamos ter traumas e etc. Mas e aí, o que eu vou fazer com isso? O que eu faço com o que está acontecendo? Como eu transformo isso ao meu favor? Né? Como eu cresço diante da dor? Como eu vou me expandir diante da dor? Porque o certo seria bem assim, né? Não, sem a ideia de certo e errado, mas a melhor opção, né, seria eu crescer com a dor. O que essa dor me ensina? O que essa perda me ensina? Quem sou eu a partir de então? Como eu vou escrever a minha história a partir de então? Né? E, assim, é muito mais confortável que a gente exerça essa liberdade no interior do nosso eu. Eu comigo mesmo, o que eu quero para a minha vida? Eu quero uma vida mais contemplativa? Eu quero uma vida mais serena? Eu quero uma vida mais reflexiva? E como eu faço para conquistar isso? Sem viver as máscaras, sem viver o que esperam de mim. Né? Eu sempre acho que a construção do eu, ela parte muito mais pelas coisas que eu sou do que pelas coisas que eu tenho. Mas eu escuto muito, eu vejo muito, né, as pessoas dizerem, né? Eu sou avó, eu sou proprietária de uma casa, eu sou jornalista, eu sou psicólogo, eu sou as coisas que eu tenho. Né? Eu sou uma pessoa que mora numa casa, eu sou uma pessoa que adoro viajar, eu tenho muitas viagens para fazer, eu tenho netos, eu tenho filhos, eu tenho amigos, eu tenho. Mas essa construção que eu me refiro é a construção do eu, né? Eu sou. Eu sou uma pessoa serena, eu sou uma pessoa reflexiva, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa cheia de energia, eu amo a vida. Né? Mas também eu sou uma pessoa egoísta, né? Mas é o eu sou que importa. Né? Eu sou uma pessoa triste, mas sou eu. Eu sou uma pessoa rabugenta, mas essa sou eu. Eu sou uma pessoa reclamona. Né? Mas então, essas são as escolhas do eu. Porque não adianta também você dizer eu sou uma pessoa reclamona porque as pessoas nunca me entenderam, porque o mundo é muito cruel comigo. Aí você não construiu o seu eu, né? Você está desculpando-se diante do que o mundo fez com você. Mas não é isso. O que importa é o que você faz com o que o mundo fez com você. É essa responsabilidade. Então, para mim, para o Sartre, para Simone de Beauvoir, para Rogers, até para Elizabeth Kubler-Ross, também pesquisou a morte e o morrer, e ela traz muito essa questão da autorresponsabilização, né, pela nossa vida. Todos trazem, né? E aí você... Tem um despertadorzinho aqui, senão o Dana falar não vai sobrar para as perguntas. Então, é você se construir na essência do seu eu. E diante das dores, das perdas, da dificuldade da vida, você se reconstruir. Sempre ter esse ciclo de vida e morte e vida. Diante de uma morte, eu escolho viver. Diante de uma morte, eu pretendo aprender a valorizar mais ainda a vida. Diante das minhas perdas, eu vou valorizar cada minuto, cada segundo que eu ainda tenho para escolher. É isso, eu acho que no tema perdas e liberdade, eu quero também falar sobre responsabilidades, porque liberdade é escolher, e o não escolher também é uma escolha. Estou aberta às perguntas aqui. Uau! Estou aqui.
Eu acho que como cada um de nós, querendo chorar, muitas reflexões, né, no sentido de profundidade. A Ana é sempre muito profunda. Eu tenho vontade de ter um podcast da Ana, gente. Sabe quando você vai lá, você está lavando louça, você vai caminhar, você vai andar de bicicleta, aí você escuta ela falando. E aí dá uma oxigenada no cérebro e você busca o seu ressignificado. E isso é tão forte, né? Muito obrigada, Ana. Sempre é um privilégio. Eu me sinto muito presenteada de ouvir você, Vamos todas para as a vezes. parte que eu gosto, né? Que é responder É... aí. Eu tenho um monte de perguntas, hein? Vamos lá, vamos começar com vocês. Ivone, você quer? Você levantou aí a mão? Você quer falar? Sandra, pode abrir seu microfone. Depois a Ivone. Obrigada. Ah, não está podendo falar? Não, fica tranquila. Fica tranquila. Vai, Ivone, pode abrir aí o seu microfone para falar com a gente. Não, eu não Aí. tenho nada, não. Eu só estou aqui embasbacada com tanta reflexão. Só isso. Fiquei Eu tô embasbacada assim com tanta também. reflexão. Eu tô assim também, eu tô passada, que eu tô precisando processar tudo, né? A Sandra Exatamente. coloca que há uma ansiedade grande com esse mundo líquido. O que você diria para consolar esse ser que não quer sair da zona de conforto e precisa lidar com as incertezas permanentes? Boa pergunta, obrigada, Sandra. Pois é, essa colocação de não querer sair da zona de conforto, existe ainda uma não valorização da vida, né? Porque a roda da vida, ela passa e ela só tem uma direção, né? Ela está caminhando para o fim, não tem outra, né? A gente não volta para a juventude, não volta para a infância, né? A gente está caminhando para um envelhecer. Então, quando a gente escolhe não sair da zona de conforto, mesmo diante de um mundo líquido, né, onde as coisas estão cada vez mais fugazes e superficiais, né, a gente vive muito no verniz das coisas, né? O escolher a zona de conforto na minha opinião, é uma não valorização da vida, porque a vida passa muito rápido, né? E a gente está caminhando para esse envelhecer e morrer, não tem outro caminho, né? Então, a gente tem que escolher sair da zona de conforto, mesmo diante das dificuldades, né? Mas, provavelmente, quando você ainda está escolhendo a zona de conforto, é por conta das máscaras, né? Eu não quero ficar mal na fita, né? Eu não quero abandonar tudo e as pessoas falarem que eu sou, sei lá, má, porque eu sou egoísta, né? Ah, eu decidi que eu também não vou mais viver para filho, para neto, sei lá para quem e tal. Para me preocupar com os outros, eu vou me preocupar comigo mesma e as pessoas vão me taxar de egoísta, entende? Então ainda está vivendo na máscara do que esperam de mim, ainda está atuando com a máscara, né? Vamos tirar a máscara, ver quem está por trás dela, né? O que essa pessoa quer, independente do que vão julgá-la, sabe? Eu acho que é por aí. Ainda um pouco dura, né? Eu sei que a vida não é fácil, é difícil, mas a gente tem que buscar essa coragem, né? De enfrentar os medos, enfrentar as perdas, né? Às vezes, quando a gente escolhe ser a gente mesmo, a gente vai perder o outro que estava tão acostumada com a submissão, né? Com a nossa submissão. Mas, às vezes, vale a pena. Vale a pena. Ana, obrigada. Eu, enquanto, não sei, alguém mais gostaria de falar, pode levantar a mão aí, por favor. São muito fortes essas reflexões, né? E a gente não costuma, não sei no dia a dia de vocês, mas ouvir sabedorias, né? Minutos de sabedoria que entram de uma forma tão profunda. Com essa pandemia, eu me vi assim perdendo muitas coisas e parece, né, que essa perda, ela existe ali uma essência de sabedoria onde você vai se encontrar e isso é algo que vai fazer você sobreviver, não só você, né, viver na verdade plenamente, mas também impactar as próximas gerações. Eu não sei se faz sentido isso que eu estou falando para você, mas é como se tivesse alguma coisa positiva para a gente pensar em relação às perdas, é esse se encontrar, né? Que você fala que a dor ele é esse desejo, né, de ser nós mesmas, né?
Então, você se encontra ali e buscar a sua essência é dar continuidade, né? À sua geração, ao seu eu, à sua... Enfim, então eu te agradeço muito, eu Júlia, tenho eu penso vivido... assim, realmente, Ah, no mínimo um bom exemplo, né, que você está deixando, né, para as suas gerações que vêm aí após você e estão vendo de que maneira você reage às suas perdas, né? Eu vi durante essa pandemia você se refazendo, né, Juliana? Você tendo ideias novas, você criando coisas novas, você tinha que eu vou dizer, um espaço enorme onde você criou lá o circuito do equilíbrio e você teve a ideia de transformar num tapetinho e fazer tudo o que você fazia naquele circuito que era uma quadra imensa, né? Então, isso é se reconstruir. Isso é se responsabilizar pela sua existência, né? Então, eu não tenho mais a minha quadra para trabalhar com os meus alunos, lá no circuito do equilíbrio. Eu transformei o circuito do equilíbrio num tapetinho e continuo trabalhando. É sobre isso que eu estou falando, né? Existiu a dor de ter perdido lá o seu... Está lá, né? A quadra enorme com o desenho do circuito do equilíbrio está lá, mas você não pode usar. Ainda não, né? E aí, diante dessa dor, né, desse momento onde você entra em desespero, né, que eu falei que nas perdas muitas vezes a gente se desespera, tem raiva, etc., e você se reconstrói, entende? Continua aí trabalhando. É disso, exatamente disso que eu estou falando. Então, como você se preocupa com o que você está deixando para as gerações que vêm após você, no mínimo está deixando um bom exemplo. obrigada, querida. Rosa, abre o seu microfone, Rosítia. Tá fechado aí. Aí. Bem, primeiro, Ana Paula, eu quero te agradecer muito pela excelente palestra, pelas suas palavras cheias de sabedoria, de encorajamento. Isso nos cala muito fundo no nosso ser. Então, te agradeço muito por isso. E eu queria levantar uma questão que eu acho tudo que você falou foi tão cheio de significado mas eu queria chamar a atenção para uma questão, que toda perda, seja de que natureza for, ela nos causa, sim, dor. E, por outro lado, o nosso reagir, a nossa mudança, também nos causa dor, muitas vezes. Por exemplo, uma das coisas que estão me ocorrendo, se eu vou buscar, por exemplo, meu autoconhecimento, é uma outra dor, de outra natureza, que tem um outro resultado, mas é uma dor. E assim, todas as outras ações que nos levam a superar a dor, ela também vem carregada de um novo sofrimento. E que muitas vezes esse estado nos paralisa, faz com que a gente queira ficar mesmo, eu uso muita expressão, quietinha, para nos poupar, como se aquilo, o ficar quieto e nos poupar e nos manter inativo, nos autoalimentasse. Mas a gente sabe que não, a gente sabe que isso a gente só vai se definhando e tudo mais. Então, por onde começar? Por onde dar o primeiro passo? Eu sei que não tem receita de bolo, mas qual seria o primeiro movimento que nos encorajasse, que nos fizesse provocar essas mudanças? Pois é. O exercer a liberdade, ela é muito mais confortável na vida interior, né? Então, o que significa isso? Quando a gente não dá satisfação para ninguém, a minha intimidade, né? Na minha intimidade, quem sou eu? Eu comigo mesmo, eu diante de mim, quem sou eu? Quando você diz, o autoconhecimento traz dor, mais ou menos. O autoconhecimento traz estrutura, né? Traz uma base, é como se você estivesse construindo um edifício que você não sabe, né, o que está ali por debaixo da terra, né? Quando você para mexer, para ver, né, existe uma estrutura, existe uma base, né? E se não existiu por algum motivo, né, por abandonos na sua infância, etc., você tem condições de criar essa base. Ontem mesmo eu conversava com uma cliente que ela tem uma história de vida horrível, assim, desde o início da vida dela, de abandono, né, de muito sofrimento e etc. Mas, através da psicoterapia, ela foi se reconstruindo
E hoje ela se vê como aquela música que a Maria Bethânia canta, né? Nascer do improvável chão, do impossível chão, né? Aquela flor que floresce, você viu que nasceu ali no meio do asfalto. Quando você vê, tem uma florzinha nascendo. Então, o caminho do autoconhecimento, ele não é um caminho só de sofrimento, porque ele vai criando estruturas. Criando estruturas. Então, você conversar com um profissional sobre o que ocorreu na sua infância, o que ocorreu na sua adolescência, na sua vida madura, do seu casamento e etc., mesmo sendo lembranças sofridas, esse profissional vai lhe ajudar a ressignificar esse sofrimento e fazer uma estrutura para que você consiga ficar sobre ela e vicejar, florescer. Então, eu, como profissional do autoconhecimento, eu já vi muitas pessoas florescerem do impossível chão. Como a caliandra que nasce ali no meio da seca, do cerrado, quando você vê, está aquela flor vermelha enorme num barro batido que não tem uma gota d'água e pouco sai dali. Né? Então, a gente nasce do improvável. Né? Agora, você sozinha, sem uma ajuda profissional, ficar remoendo as dores da sua vida, aí a vontade é de ficar mesmo trancado dentro do quarto. Né? Se esconder de tanta dor. Mas o ideal é que você busque ressignificar. Ok, Rosa? Você sumiu aqui da tela para mim, mas eu espero que tenha lhe respondido, porque esse ciclo de só sofrimento, só sofrimento, só sofrimento, ele não deveria ser assim. O que você busca, o que está por trás da máscara, você encontra a sua força. E com essa força, você vai ter estrutura para se reconstruir. Obrigada, Ana Paula. Ok, obrigada. De nada. De nada, Excelente. Rosa. Um beijo grande para você. Para você também, querida. Um beijo grande. A Sandra está lá pedindo podcast da Ana também, né, Sandra? Hortésia, gostaria de falar? Vânia? Só abrir o microfone aí. Abre aí. Me chamou. Isso. Ju, Olá! Oi. tudo bom, Ana Paula? Olha, Vocês estão? parabéns pela palestra, como sempre, muito, Obrigada. muito construtiva. Muito aproveito. Ana Paula, eu queria assim, já que nós somos um grupo de idosos aqui, fico pensando que realmente o que você falou, o idoso, com o tempo, na verdade, nós vamos envelhecendo desde que nós nascemos. Só que essa parte, após 60, por aí, a gente começa a sentir mais esse peso que a gente chama do envelhecer. Então, o que acontece? O idoso perde muita coisa, mas muito. Perde o trabalho, perde amigos, perde parente, perde imóveis, perde o poder. Por fim, ele perde a independência, perde a autonomia. Então, por mais que o idoso queira ser, faça esforço de ser ele mesmo, de reconstruir tudo, tem uma série de limitações que prende isso, entendeu? E, muitas vezes, põe a pessoa na área assim, não é comodismo, não, é de... Você usou outra expressão. Impotência. Não, assim, de não querer sair do lugar, não tanto de impotência, que às vezes ainda tem alguma potencialidade, tem uma certa comodismo. Então, fica até certo ponto no comodismo, que muitas vezes é, como diz outro, solidificado por quê? Remoendo dores, remoendo fatos que já aconteceu há 50, 60 anos. Agora, pelo que deu para entender aí, realmente, essa liberdade de tirar a máscara, quando você tira a máscara, você é responsável por uma nova, por aquilo que você recria, entendeu? Como você falou da dor, a gente sabe que para haver uma mudança, haver alteração, sempre é necessário que a gente fala assim, o escândalo, entre aspas. Isso, se a gente não passa por esse escândalo, a gente não cresce. Mas quem cria o escândalo não é a melhor coisa.
Então, fica aí, Ana Paula, eu acho que Pois é, remoer as dores é que segura muitas pessoas. pois Coloca é, mais. eu falei sobre isso, não sei se você estava lá no GEPAF, né? Que essa questão do desapegar-se, né? Desapegar-se do passado, desapegar-se da dor, entender o aqui e agora, né? Eu dei até o exemplo da minha mãe, que tem 95 anos, e disse para mim, minha filha, o importante é eu estar falando com você agora, né? O que eu fiz ontem já não me interessa mais. E assim vai, né? Então, enquanto você ainda tem saúde e paz, né, internas, que pelo visto não está tendo, porque fica remoendo as coisas do passado, né, a reconstrução seria muito nesse sentido, né? Eu quero me livrar dessas lembranças do passado, né? Eu quero me esquecer. E olhar para o aqui e agora, olhar para o momento presente, aonde, mesmo eu já estando envelhecida, com pouca memória, sem muita força, com a minha saúde debilitada e etc., eu quero a paz, eu quero a serenidade. Então, eu quero silenciar essas lembranças do passado e olhar para o aqui e agora e contemplar o que eu tenho. Então, às vezes, o contemplar é muito simples, é olhar pela janela mesmo, olhar o céu, contemplar a claridade do dia e ser grato, porque está respirando, porque está vivendo aquele momento presente. Então, o significado da vida já não é mais buscar novos amigos, um casamento, sei lá o quê. Já não é mais isso, né? O significado da vida agora é estar vivo e poder contemplar o momento presente. O livrar-se do passado ajuda demais para que você olhe para o aqui e agora. Para que você olhe para o aqui e agora. Ana, mas se eu olhar para o aqui e agora não me agrada, porque eu vou me ver diferente, eu já não sou mais aquela pessoa jovem, já não tenho mais isso, já não tenho mais aquilo, já perdi aquilo outro. Sim, mas quem sou eu hoje? Quem sou eu hoje? Né? Sou essa pessoa perturbada pelo passado. Sim, o que eu posso fazer com isso? Que é onde entra o Jean Paul Sartre. Né? O que eu posso fazer com essa perturbação? Sim, eu posso procurar esquecer, né? Fazer um Ho'oponopono e outras coisas que a gente tem de recursos para limpar as memórias do passado e olhar para agora, meu aqui e agora, e ainda mesmo assim, diante de todas as minhas perdas, agradecer estar vivo. Aí desligar a televisão, parar de ver noticiário, parar, entendeu? Buscar um bom livro, se ainda consegue ler. Se não consegue mais ler, pode ouvir, né, audiobooks, né, de bons livros. E buscar um momento de serenidade. Né? A serenidade, a contemplação, a reflexão, isso faz do nosso momento presente um momento melhor. Ah, mas aí eu estou sentindo dor nas costas, dor aqui, dor... Sim, mesmo quando você está com dor, respire fundo e acalme a sua mente daquela dor. E agradeça que está vivo. Né? E quanto mais você agradece, eu já falei isso também, é o tal do diário da gratidão, ele é comprovado cientificamente. Se todos os dias você para e agradece 5 coisas, anota, né? 5 coisas do seu dia que você é grato, isso faz com que o seu cérebro passe a focar muito mais nas coisas que você tem boas do que nas dores, nas perdas, né? Nas coisas que você tem ruim, porque elas não vão deixar de existir. Mas o seu cérebro começa a olhar para as coisas boas. Ah, Ana, eu não tenho 5 coisas para agradecer todos os dias. Nossa. Tem sim. Tem. Se você para, tem. Ah, agradece porque acordou, agradece porque comeu, agradece porque tomou banho, agradece porque tem uma casa para morar, agradece porque tem uma janela para ver o sol. Tem muita coisa para agradecer. Aí, se você treina, exercita o seu cérebro para agradecer e olhar para as coisas boas, as coisas ruins vão tendo menos importância. Eu garanto, isso abre uma abundância para você. Porque você tira o foco do que está ruim e bota o que existe e é bom. Entende? Isso também é uma escolha. Certo? Então, são nessas coisas pequenas, né? Não são mais nas grandes. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente pode ter coisas pequenas que nos façam
ver a vida de outra forma. Muito bom. Ana, se Muito você Vocês são tivesse lindas, um beijo para as duas. São mesmo. Maravilhosos, uma fonte de inspiração, né? Hortésia 9.4. Acho que eu quero ouvir uma palestra da mãe da Ana e da mãe da Vânia, as duas Pois aqui é, numa vamos fazer live. isso. Ensinar a gente a viver. Muito Ensinar a bom. gente a ter essa longevidade toda, né? É. Ana, se você pudesse deixar assim, não sei se eu posso falar conselho, né? Mas palavras finais para esse novo ano que está chegando, o que você nos diria? Sabe, eu ficaria muito com o que a Simone de Beauvoir deixa para a gente, né? Que nada nos sujeite. Nada nos sujeite. Que nada nos defina. Eu não sou só isso, eu não sou só aquilo. Que nada nos defina. Que a liberdade seja, de fato, a nossa substância. Liberdade para escolher. E que viver seja o exercício dessa liberdade diariamente, né? E que a gente busque essa construção no ser e não no ter, que realmente a gente vai perdendo, né? Muitas coisas que a gente tem, deixar de ter, mas as coisas que a gente de fato a gente não perde. Não perde. Então, para a gente falar de perda, é muito assim, o que eu sou, o que a Ana Paula é, a pessoa que eu me construí, eu vou seguir assim bem velhinha, sabe? Se eu tiver essa chance de ser uma velhinha, eu vou ser uma velhinha assim que nem eu sou, buscando a serenidade, buscando a paz, buscando o amor por mim, buscando o amor pelas outras pessoas, né? Aí parece uma coisa meio poliana, mas não é, é possível. É possível, num determinado momento da vida da gente, a gente valorizar tanto a paz e a serenidade, que isso seja um objetivo, né? Seja para que viver. Eu vou viver para ser sereno, para estar em paz. E me amar e amar as outras pessoas. Então é isso. Uau, daqui a 40 anos eu quero estar pertinho de você te ouvindo ainda. Que Deus me dê saúde para isso. Vamos lá. Obrigada, Ana. É um prazer enorme estar com você. Feliz celebrações, né? Bom finalzinho de ano. Obrigada por tantas reflexões, não só aqui com a gente, mas também lá no GEPAF, na UNB. Você é fantástica. Pensa nisso com carinho, viu? Podcast para 2022, porque ouvir você transforma. Eu mandei um áudio para uma cliente minha, ela se queixou de algo e eu mandei um áudio assim para ela ficar mais tranquila. Ela disse, Ana, eu vou para a academia e fico lá malhando e ouvindo você falar. Exato. Não, a voz dela é muito boa, o tom, né, o timbre de voz, ela tem uma dicção muito boa e você é muito sábia com as palavras. Não é qualquer podcast, não é qualquer pessoa a gente vai ficar ouvindo, né? Tem que ter o talento. Então, eu vou ficar aí na torcida para ouvir você, ter um podcast da Ana Paula Riccardi. Isso! Não, essa palestra mesmo, a gente precisa ouvir várias vezes. Eu, pelo menos, vou ouvir várias vezes essa palestra. Imagina, se tem um podcast disso aqui, eu vou ficar ouvindo isso. Maravilha. Olha, Ana, eu desejo o melhor para você, para os seus amores, muitos clientes, muitos alunos, muitas pessoas para te ouvir, para conhecer a sua essência, porque isso é extraordinário. Para mim, para todos nós aqui, é um presente. Então, um beijo grande. A gente está finalizando, né, a metade da nossa jornada do CE Platinum, então a gente vai entrar num pequeno recesso e a gente queria fechar com chave de ouro e eu acredito que fechamos, né, pessoal? Então, dia 4 de janeiro... Eu desejo tudo de bom para vocês todos. Obrigada, querida. A gente se despede com contagem regressiva, então a gente vai te chamar para fazer essa contagem com a gente. Então vamos lá, prepara a mãozinha aí. 5, aí, 4, 3, faz, Ana, cadê seu 3? 2, 1, aí, agora sim. Um beijo. Tchau, gente, obrigada. Tchau, tchau. Nada.